beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta, mesmo calada a boca resta o peito, silêncio na cidade não se escuta. De que me vale? Antes de iniciarmos o episódio, contextualizamos o tema. A democracia brasileira é resultado de rupturas históricas, desigualdades sociais e desafios contemporâneos, como desinformação, ataque às instituições e polarização. Este vídeo tem como objetivo discutir esses elementos a partir de uma perspectiva constitucional. Olá, juristas de plantão! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Vozes da Democracia. Podcast produzido por nós, alunas de Direito da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Eu sou Maria Heloíse. E eu sou Maria Clara. Aqui nós iremos discutir sobre a democracia e os seus limites e desafios. E principalmente sobre como ela lida com os direitos das minorias. Nós trouxemos hoje dois convidados ilustres, que são a professora Fernanda Jorge e o pesquisador Alessandro Soares. Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite. É muito importante estar aqui para falar sobre um tema tão recorrente e tão importante para a nossa sociedade, em um espaço, uma roda de conversas feitas por alunos, produzidas por alunos, é muito essencial. Sim, me dá uma esperança muito grande de ver como os jovens estão interessados nessas temáticas tão relevantes para a sociedade. Bom, gente, e para a gente compreender melhor esse tema, é importante que a gente entenda que a democracia, ela não se resume apenas ao voto. Ela vai muito além. Ela precisa da participação popular ativa para que os represente de uma maneira melhor. Exatamente, Clara. E como destaca o Instituto Lavoura, o qual a professora Fernanda faz parte, a democracia ela é essencial para conseguirmos legitimar a democracia brasileira, pois sem a democracia, sem a participação, os cidadãos e cidadãs não seriam capazes de participar de escolhas políticas e nem cobrar políticas públicas mais efetivas. E agora, para a gente entender e se aprofundar mais no tema, a professora Fernanda Jorge vai nos explicar ainda mais como que funciona a democracia na prática. Bom, meninas, muito bem colocada a fala de vocês. Fortalecer a democracia é garantir que todos tenham uma voz. E é isso que a gente trabalha no Instituto Lavoura, porque isso envolve incentivar a educação política nos jovens, principalmente, combater a desinformação, as fake news e criar mecanismos para que a população ela possa acompanhar e fiscalizar o poder público, porque uma democracia viva, ela depende de cidadãos conscientes e também atuantes. Mas será que a democracia está sempre do lado certo? É possível que a vontade da maioria acabe oprimindo minorias? Esse é realmente um ponto sensível. Mas aqui na mesa nós temos Alessandro Soares, que é um pesquisador que estuda aprofundadamente sobre a tirania da maioria. Então, Alessandro, fala um pouco pra gente sobre o que é esse conceito. A tirania da maioria ocorre quando um grupo majoritário tenta impor os seus interesses sobre um outro grupo minoritário, muitas vezes ferindo seus direitos. Mas isso não quer dizer que a democracia é fadada ao fracasso. Mas isso demonstra que nós precisamos de mecanismos para poder nos proteger desta distorção de valores. Ou seja, quando o coletivo ele se torna um instrumento de exclusão, a democracia perde seu sentido. Sim, é isso mesmo. E, infelizmente, a história brasileira tem exemplos disso, né? Então, a chamada ditadura das maiorias, ela se manifesta quando grupos vulneráveis, como minorias étnicas, religiosas ou até mesmo as de orientação sexual, elas têm os seus direitos negados sobre o argumento de que a maioria não concorda. Certamente, e exemplos disso vão desde políticas públicas que não englobam todos esses grupos, até discursos políticos que vão reforçar estigmas e desigualdades acerca dos grupos marginalizados da sociedade. E é o que o artigo Ditadura das Maiorias, ele chama de opressão coletiva aos direitos individuais. E é algo que ameaça os pilares do Estado Democrático de Direito. Mas então, como podemos defender as minorias dentro de um sistema democrático? E é isso que a professora Fernanda Jorge vai nos explicar.
Bom, meninas, a resposta ela está no respeito ao pluralismo, que é um assunto bastante recorrente atualmente, principalmente na América Latina e também no Brasil, né? E na construção de políticas verdadeiramente inclusivas. Então, nós precisamos superar essa falsa ideia de inclusão que aparenta apenas acolher na teoria, né? Mas que na prática ela vai continuar mantendo barreiras sociais. Então, é basicamente isso que a gente fala. Sim, professora. E como reforça também o jornal O Expresso, a democracia ela só é legítima quando protege todas as pessoas, e principalmente, especialmente aquelas que estão à margem da sociedade. É isso mesmo, Heloíse. Muito bem colocada a sua fala. Então, a partir do episódio de hoje, a gente entendeu que a democracia ela não é perfeita, mas é o melhor caminho que a gente tem para garantir a dignidade, a diversidade e até mesmo a liberdade. Sim, e cabe a cada um de nós defender esse sistema para que ele continue sendo um instrumento de inclusão e não de opressão. Nós agradecemos aos nossos convidados e eu dou agora a palavra para eles darem uma última contribuição ao nosso podcast. Bom, pessoal, esperamos que essa conversa tão rica sobre a democracia motive cada um de vocês, alunos, a construir uma sociedade mais inclusiva e democrática. Sim, devemos sempre lembrar que a democracia ela falha quando o voto da maioria serve para oprimir ao invés de incluir. E encerramos aqui mais um episódio do podcast Voz da Democracia. E lembrem-se, juristas de plantão, que sem diversidade não há democracia.